Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético entra em campo hoje pela Copa do Brasil, às 7h30 da noite, para enfrentar o Ferroviário do Ceará, no Independência. E vai poupar alguns titulares que sequer foram relacionados para o jogo de hoje. Fred, tem aí Leonardo Silva, Adilson, Luan e Elias, que sequer foram para o jogo. Isso. Vão fazer falta? Acredito que sim, principalmente o Adilson, né? O Adilson está vivendo uma fase muito boa e é engraçado a gente pensar que ele foi para fora da Cup, né? Ele não fez a pré-temporada com os demais jogadores, ficou um tempão na Rússia, né? Um campeonato que tem poucos jogos, praticamente não disputava campeonato internacional, então era só aquele campeonato nacional. Vem para cá, parece que tem uma dificuldade mais física de se encontrar junto com os outros jogadores e acho até certo ser poupado, porque no clássico ele até saiu com risco de lesão, né? Sentiu a coxa, não tem lesão, bom para a torcida do Atlético, mas eu acho que na questão do Adilson, o Atlético vai sentir falta. Mas sentir falta entre aspas, né? Porque o adversário, Vinícius, a gente comentou aqui ontem, é um adversário que o time reserva do Atlético tinha que entrar e dar conta do recado, né? A obrigação é toda do Atlético, independentemente das ausências, né? O Ferroviário ganhou um dos últimos 12 jogos que fez, né? Ele começou muito bem o campeonato cearense, começou bem na Copa do Brasil, eliminou o Sport, mas depois, por conta do excesso de jogos, jogando 3 competições ao mesmo tempo, elenco muito curto, começou a ter que rodar mais e foi se perdendo. Aí teve que abrir mão da Copa do Nordeste, não ganhou nenhum jogo na Copa do Nordeste, fez 1 ponto em 5 jogos. Depois na segunda fase do Campeonato Cearense foi muito mal, ganhou um jogo só em 8, se eu não me engano. Então é um time que vem numa fase muito difícil, muito complicada. Já saíram 5 jogadores, já está pensando um pouco na Série D. Então é um time que o Atlético tem a obrigação de entrar, de jogar bem, de fazer o seu papel e de vencer o jogo. Claro que com os desfalques a tendência é o nível cair um pouquinho em relação àquele desempenho que a gente viu no domingo no Clássico, mas ainda assim tem boas opções aí para montar um time forte, o Thiago Largue. Agora, Leandro, você encontrou com o pessoal do Ferroviário lá no hotel, conversou com o treinador Ademir Fonseca, conversou com o seu parceiro lá, o Mota, de época do Cruzeiro. Como é que está aí a expectativa deles para esse jogo de hoje? Eu estive lá, né? Lá no mesmo hotel lá, encontrei lá com o treinador, conversei com ele. Ele fala que a responsabilidade toda é do Atlético. E já saiu vários jogadores, o Mota mesmo, conversei com o Mota provavelmente deve ficar no banco. Falou de 3 peças lá, que um lateral esquerdo que é muito agudo e 2 atacantes que são muito rápidos, mas ele sabe da dificuldade que é. E aí o Ademir sabe disso, sabe da dificuldade que ele vai enfrentar aqui. Eu falei para ele que o Atlético vive um bom momento, né? Eu falei até para ele que de repente podia poupar alguns jogadores, mas a obrigação é do Atlético. Claro que tem que... O futebol, ele reserva algumas surpresas, mas eu acho que essa surpresa o Atlético não vai ter, não. Então acho que o Atlético passa fácil da Ferroviária, sim. E no outro bloco aí, o Vinícius colocou aí uma questão interessante. Estádio mais vazio, quando não está muito cheio, num momento como desse de decisão, muda alguma coisa para o jogador, enfrentando um time da Série D, como o Atlético vai enfrentar hoje? Você acha que os jogadores podem ficar um pouco desmotivados ou relaxar um pouquinho, tirar o pé do acelerador num jogo como esse, não? Não, o jogador ele entra sempre, né, determinado em fazer o seu trabalho, só que na cabeça tem uma final e particularmente tem um jogo que, entre aspas, é o mais fraco. Então você já entra desmotivado um pouco assim, naturalmente. É um relaxamento. Um relaxamento, naturalmente, nem menosprezando a equipe adversária. Então você já entra já assim, não, vamos jogar, ainda mais o estádio vazio, aquele não tem o apoio da torcida. O clima é diferente, né? É completamente diferente. O ambiente fica diferente. Porque, teoricamente, sua cabeça já está no Cruzeiro, lá para a final. E hoje não, vamos lá, e sai um gol. Aí você vai, vamos lá, torcendo já para acabar o jogo, para você pensar já na final. Então, acho que isso... Aí você tem que ter a cobrança do treinador, dos jogadores mais experientes, para botar para cima, no vestiário. E até aí eu acho que é importante, talvez ajude o fato de poupar alguns jogadores, né? Porque vai ter gente que vai entrar, que vai ter oportunidade de jogar, que precisa agarrar aquela chance ali. Que talvez não vai ter outra tão cedo. Né? O Bremer na zaga, por exemplo, sabe-se lá quando vai voltar a ter uma chance o Bremer. Porque tem o Iago Maidana que está fora por causa daquela questão do doping, tem outros jogadores que estão num nível parecido com o dele ali em termos de pensar numa posição. Então é a chance dele de jogar. O Arouca mesmo que deve jogar, perdendo um pouquinho de espaço também. Então, já que vocês estão falando desses nomes aí, nós vamos colocar a provável escalação do Atlético para a gente dar uma olhada, mas antes a gente tem um recadinho bem interessante aí para o pessoal, ainda mais na hora do almoço. Dá uma olhada.
A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Então agora vamos dar uma passadinha aí na provável escalação do time do Atlético para hoje à noite. Vamos conferir aí. Vitor, Patrick, Bremer ou Felipe Santana? Tá mais pro Bremer essa história aí. Gabriel, Fábio Santos, Arouca, Casares, Gustavo Blanco ou Iago, corre por fora, Tomás Andrade ou Eric, Ricardo Oliveira e Otero. Nessas questões aí de dúvidas, ô Fred, você aposta em quem aí nessas dúvidas aí? Olha, se fosse eu para escalar, eu escalaria a dupla Gabriel e Bremer. Acho que o Bremer está um passo à frente do Felipe Santana. Mas, de qualquer forma, vai ser uma dupla inédita nesse ano, né? O Gabriel não fez dupla nem com o Bremer, nem com o Felipe Santana. E no meio, acho que Iago e Gustavo Blanco eu apostaria. E aí, Vinícius? Os dois? Sim. Eu acho que o Bremer, o Léo Gomide, nosso companheiro, falou que vai jogar o Bremer, que ele tem informação que vai jogar o Bremer na zaga. E acho que é a escolha natural também, de certa forma. Acho que é pela coerência dos treinamentos, né? Ele já coloca ali as prioridades, quem é o primeiro suplente, seria o Maidana. Uhum. Fez essa bobagem toda com a situação do remédio, perdeu a grande chance dele e abriu espaço pro Bremer, né? Aí no meio, eu acho que o Iago entrou no clássico, né? Mas não necessariamente é um indicativo que vai jogar o Iago. Acho que hoje joga o Gustavo Blanco, um jogador com mais capacidade para chegar na frente, com mais capacidade de se apresentar para o jogo do que o Iago. Hoje o jogo tem uma característica um pouco diferente daquela que teve quando o Thiago Larque fez as mudanças no segundo tempo do jogo passado. E lá na frente eu acho que tanto com o Tomás Andrade quanto com o Eric, acho que são características muito diferentes. Mas eu apostaria até mais no Eric para hoje. Acho que é um jogador que tem mais drible, que pode abrir um pouco mais a defesa adversária, embora o Tomás Andrade tenha um bom passe também. Mas eu apostaria, eu colocaria o Eric, mas eu acho que vai jogar o Tomás Andrade. Porque o Atlético precisa definir logo nessa primeira partida, e definir, que a gente fala, é definir com uma boa diferença de gols, até para poupar jogadores, sim, para viagem de volta, né? Uma coisa de desgaste de viagem, e pela situação do nível diferente de um time para outro, né? Com certeza. O Atlético vai fazer a viagem no dia 18, né? Joga daqui 2 semanas. Tem o São Lourenço na outra semana, né? Que já é outra viagem longa. E esse é o jogo para definir mesmo. Fazer e aí já vai ter começado o Campeonato Brasileiro. Bom, o lateral Fábio Santos falou sobre como fazer para esquecer a final de domingo e se focar no jogo de hoje. O que o Leandro acabou de comentar aqui. Vamos conferir. Não foge muito do que a gente está acostumado, de jogos atrás de jogos, né? Mas óbvio que é uma situação diferente, porque é semana de decisão e realmente é complicado você esquecer um próximo jogo tendo um jogo importante na quarta-feira. Mas nós já esquecemos a partir de domingo, não é fácil, mas nós já estamos focados no Ferroviário, porque sabemos que é uma competição diferente, também é uma competição no qual a gente tem ambição nela de conquistar coisas grandes, né? Passamos por fases complicadas e estamos chegando numa fase decisiva também da competição, então aproveitar essa oportunidade de jogar em casa contra uma equipe no qual a gente não conhece tão bem e tem tudo para fazer um bom jogo. Ô Leandro, nessa coletiva do Fábio aí, em alguns momentos ele lembrou da situação que é o perigo da Copa do Brasil, e que o Atlético passou um apertozinho contra o Figueirense, porque venceu lá, mas perdeu aqui e depois ganhou nos pênaltis. Claro que a diferença do nível de um time para o outro, ela é grande, mas o sinal de alerta tem que estar ligado, né? Não, tem que estar ligado. O Fábio Santos é um jogador, um dos mais experientes do Atlético, né? Vive um bom momento também, a regularidade dele é importante. E com certeza ele vai cobrar. Ele já está cobrando, né? No jogo mesmo contra o Cruzeiro, o gol do Cruzeiro ele cobrou. Então é um jogador que é experiente e ele sabe dessa importância que é entrar atento no jogo de hoje. Bom, vamos colocar Ana Cláudia e o pessoal de casa participar pela primeira vez com a gente, Ana. Isso aí, vamos mandar aqui os primeiros abraços para quem está participando com a gente. Abraço para Sandra Luciene, Henrique Torres, Leandro Santos, Rafael Bastos e Juca de Contagem, que sempre participa com a gente aqui também. Tem uma pergunta para o Leandro, quem faz é o Gerson da Cidade Nova, que é o seguinte, Leandro. Ele comentou aqui, jogar em casa contra um time de Série D e vindo de uma vitória no Clássico, não corre risco do Galo entrar de salto alto? Ô Gerson, eu acho que não. O Atlético sabe das suas limitações. Agora o Atlético vai ser cobrado, né, pelo último jogo que fez. Então o Atlético tem que manter isso aí. Claro que
é completamente diferente, né? Tirar parâmetro do Cruzeiro para o Ferroviário, mas eu acho que sapato alto não vai existir no Atlético, não. Pois é, Fred, e quando o Leandro fala essa situação de ser cobrado, né, pelo último jogo que fez, ficou aquela imagem de uma grande vitória, numa final. Hoje, dá para se imaginar que o Atlético vai manter esse mesmo desempenho e sabendo que ele tem um jogo difícil contra o Cruzeiro. Então eu falo da intensidade para o jogo, porque tem que matar o jogo hoje. Você espera uma intensidade tão grande quanto a de domingo? É difícil dizer, né, Breno? O Leandro falou bem, acho que o Atlético também não vai entrar com salto alto, porque a Copa do Brasil tem uma grande responsabilidade, né? Você tem que passar pelo Ferroviário, você tem o favoritismo todo nas suas costas, mas assim, você muda 4 peças titulares, eu espero que o rendimento não seja igual foi contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Fez 3 gols que ninguém esperava, né? Ninguém esperava que o Atlético fosse pro vestiário vencendo de 3-0 o Cruzeiro, né? Então, assim, eu acho que o desempenho vai cair um pouquinho, mas é o suficiente para passar pelo Ferroviário. E nessa hora, tem aquela situação dos treinamentos do dia a dia, de ter aquele envolvimento desses jogadores. Você falou aí de eles terem uma motivação, mas a próprio envolvimento de ter o entrosamento, né? Porque são peças que, quando a gente para analisar, você está tirando aí o Adilson, que vinha sendo o melhor jogador do Atlético, o Elias, que dá um equilíbrio ali no meio, e o Luan, que entrou e acertou esse meio de campo. Então você está mexendo no meio de campo do time. Você mexe 3 peças no setor mais importante do time, talvez, né? Que é o setor de meio campo. Mas ainda assim, o Arouca começou a temporada como titular, o Gustavo Blanco vem entrando em praticamente todos os jogos, o Tomás Andrade e o Eric também. O Eric era titular até pouco tempo. Então, não são aquelas peças que estão há muito tempo sem jogar, são caras que têm ali um certo nível de entrosamento. Então, eu espero que o desempenho do Atlético hoje vai cair um pouquinho em relação ao jogo do fim de semana, com certeza, mas que ainda assim possa ter uma boa atuação. O sarrafo subiu, né? A cobrança vai começar a ficar cada vez maior, porque o time tem jogado bem, tem feito por merecer essa cobrança. Nós vamos falar mais ainda sobre esse jogo do Atlético, mas agora a Ana Cláudia tem um recado aí para vocês. Isso aí. Se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a Tel Esportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlon e natação, além de ter um atendimento diferenciado, com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o telesportes.com.br ou ligue no 99186-1700. Se exercite, bata metas e faça amigos. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro e o grande jogo de hoje pela Copa Libertadores. Não sai daí!